Nessa aula você aprenderá como fazer focaccia, uma receita maravilhosa, incrível que você aprende agora. Você já sabe que toda a receita está na descrição aqui do nosso curso. Vamos utilizar o fermento seco. Normalmente nós fazemos uma continha de que o fermento é usado 1% sobre o peso da farinha. Mas aí depende muito do seu tempo e isso nós falaremos na aula de fermentação. Da nossa receita de farinha, farinha completa, nós tiramos 2 colheres e misturamos bem com o fermento. A partir daí será acrescentado a água. A intenção aqui não é que você venha fazer um líquido que escorra com muita facilidade, né? A intenção é fazer realmente uma pasta e dessa pasta será a nossa pré-fermentação que será utilizada para trazer mais força para a nossa massa. Essa receita é de uma massa bem hidratada, então você vai perceber que existem alguns passos que precisam ser respeitados. Vamos deixar aproximadamente 20 minutos coberto, e pode ser com um filme se você achar e tiver mais facilidade, né? Olha como ela volumou. Para mim, eu utilizei 20 minutos, talvez para você seja mais ou menos, vai depender muito do tempo, do clima da sua cozinha, se ela está quente ou não, isso vai interferir muito na nossa fermentação. Bom, agora que eu já tenho a minha pré-mistura prontinha, a minha pré-fermentação, aliás, vamos colocar toda a farinha da nossa receita. Eu não posso colocar o sal em cima do fermento, mas eu posso colocar o sal em cima da farinha e misturar. Vamos acrescentar também aqui o açúcar. E agora vamos adicionar o azeite da nossa receita. Pode ser utilizado óleo? Até pode, mas não é típico dessa receita, então o ideal é que realmente você utilize o azeite. Agora nós vamos agregar a água da nossa receita. Nós vamos mexendo até que você perceba que ficou um pouco mais firme e você não consegue mais mexer com a mão. Mas enquanto você ainda conseguir, vá mexendo com a colher. O ideal é que você sempre trabalhe com água em temperatura ambiente. Se você quiser acelerar o processo, fazer com que essa massa venha um pouco mais rápido, que ela cresça mais rápido, ou se de repente você está no dia de frio, aí sim você pode trabalhar com água morna. Se estiver muito quente e você quiser retardar a fermentação, aí nós utilizamos a água gelada. Mas em vias normais, a água em temperatura ambiente é o melhor caminho. Vamos continuar mexendo e percebe como é uma massa bem hidratada. Normalmente, nós usamos a farinha que tenha pelo menos de 10 a 12% de proteína. Por quê? Porque eu preciso que essa nossa farinha, que essa nossa massa, ela tenha pelo menos aí 60% de hidratação. Ou seja, se você tiver 1 kg de farinha, você vai conseguir colocar pelo menos 600 gramas de água. Talvez alguém diga nesse momento, mas essa farinha, essa receita, ela está muito mole, eu vou colocar farinha. Não faça isso nesse momento. Vamos deixar crescer e a nossa forma de sovar será muito diferente do que você já está habituado a ver. Aqui ao meu lado eu tenho uma vasilha com água. Eu vou molhar as mãos e vou vir por debaixo. Vou puxar essa massa, a primeira sempre é mais difícil. Vou puxar essa massa e vou dobrar. Esse método é conhecido como método Berthier. Talvez você conheça também por uma outra forma, um outro nome. Ele também pode ser conhecido como Slap the Fool. E é basicamente isso, gente. Você vai pegar,
vai fazer dobras. Olha como vai ficando mais fácil. Aqui nós vamos fortalecer a rede de glúten. Se ela ainda não tiver chegado no ponto de véu, ela vai começar a chegar diante desse descanso e também diante das voltas que estão sendo feitas. Deixamos para descansar e novamente vamos fazer esse processo. Quando você trabalha com massas hidratadas, é muito mais difícil de você fazer a sova. E claro que, naturalmente, você não pode estar adicionando farinha. Então, por isso é que nós trabalhamos dessa forma. Essa é a mesma técnica para um pão italiano, por exemplo. A gente precisa fazer uma ciabatta, ou ciabatta, né? A gente precisa fazer dessa forma porque são massas que levam um pouco mais de líquido e precisam ser mais hidratadas. Eu repeti esse processo pelo menos por 3 vezes. Deixa descansar e volta novamente para fazer as dobras. Vamos verificar o ponto de véu. Olha como realmente fica bem elástica e é isso que nós precisamos para essa nossa massa. Eu optei por não deixar essa nossa focaccia muito alta, como é de tradicional. Então eu fiz ela um pouquinho mais fina, mas fica a seu critério. Você pode colocar um pouco mais de massa, pode inclusive deixar crescer um pouco mais, caso você queira. Estou utilizando 2 tabuleiros de 20 por 30 e, é claro, estou untando também com o azeite. Vai um fato muito importante. Quando você dividir essa massa e colocar nos tabuleiros, se você perceber que ela está voltando, então esse é o momento de você deixá-la descansar mais um pouquinho e aí depois de uns 5 minutinhos, você vem com os dedos, como nós vamos mostrar, e vai espalhando ela no tabuleiro. Vou dividi-la ao meio e aí nós vamos espalhar. Redonda, forma redonda, normalmente eu não usaria, não é típico, quase que tradicional da nossa ciabatta, é realmente você usar tabuleiros retangulares. E aí eu vou untar aqui as mãos com água mesmo, para facilitar na hora de retirar da bancada, e nós vamos pressionando com os dedos até que ela chegue a toda a extremidade do nosso tabuleiro. Aos pouquinhos a gente vai espalhando e, se ficar difícil, vamos deixar descansar e abrir novamente. Coisa linda, viu? Nas laterais ela ainda faltou um pouquinho, a gente pode espalhar sem problema. Dedo sempre molhado com água, essa massa é uma massa bem hidratada e uma massa que gosta de água, inclusive. Só para lembrar, toda a receita está aqui na parte de baixo do nosso vídeo. Eu fico muito feliz com a sua presença por aqui, com o seu interesse. Deixe a sua mensagem, deixe o seu comentário caso ficou alguma dúvida e nossa equipe entrará em contato com você. É típico dessa receita realmente fazer dessa forma e nós vamos utilizar aqui uma espátula para fazer as marcações. São quadradinhos, não são totalmente uniformes. Você pode fazer um pouco mais fechado, um pouco mais aberto. É só realmente para ter esse design e a marcação e ficar fácil na hora de colocar o alecrim. O alecrim é importante que ele seja fresco. Vai trazer todo um aroma, todo um sabor, todo um frescor na nossa receita. E também será utilizado o sal grosso. No caso do sal grosso, é importante que você não coloque em excesso. Ele é só realmente para dar ali um diferencial na nossa receita, mas em excesso acaba deixando indesejável.
Caso você queira, um tomate cereja também tem tudo a ver com essa preparação. Um pouco mais de azeite será usado na parte de cima aqui da nossa preparação e realmente você precisa sentir o sabor do azeite. O sal para dar o realce e o tomate, se assim você preferir. Agora você também pode utilizar-se de outras alternativas como recheio. Pode-se usar, por exemplo, queijo ralado, um queijo parmesão, fica muito bom, casa super bem juntamente com o alecrim. É importante que o queijo seja de boa qualidade, porque isso também trará todo um diferencial para o nosso produto. Depois dessa etapa, podemos deixar volumar e crescer um pouco mais, ou, se você preferir, já pode sim utilizar-se do forno. Nesse forno caseiro, estou utilizando ali a temperatura de 180 graus para assamento. Importante que, se o seu forno é um forno extremamente potente, você asse a focaccia na parte de cima. E aí está pronta a nossa preparação com azeite, com alecrim, com queijo ralado. Volto a dizer, receita na descrição. Deixe o seu comentário, eu te vejo na próxima aula.